a pessoa tem que ter muita fé nela mesma também. Tipo assim, fé... Porque o processo todo, ele é muito incerto. Você não tem certeza nenhuma. E vai ser assim. E vai ser assim. Mas fé é ter certeza do que não aconteceu. Então, se você tem... Ninguém vai acreditar por você. Você tem que acreditar em você. Você tá fazendo a sua parte, então tá tudo certo. Segue no caminho, sabe? Eu acho que tem que alimentar isso também. Não é só o técnico, não é só... Tem que ter essa... Eu acho que só deu certo... Não só, óbvio. Mas deu muito certo pra mim esse ano... Porque eu comecei com essa mentalidade. Eu mudei, eu virei a chave. Eu falei assim, não, eu vou fazer dar certo. E aí me perguntava, e aí, Amanda, e ano que vem? O que você acha que você vai fazer? Meu filho, não tem essa opção. Você vai mudar de curso? Você vai pra que curso? Você vai estudar em casa? Não tem essa opção. Esse ano eu vou passar. É isso. Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. Esse time está insuportável. É uma quantidade de aprovação que eu já tô praticamente morando nesse estúdio. Eu não estou suportando mais. Que temporada 2024 é essa? Tudo bem, ano de celebração, 10 anos. Que temporada é essa que a gente já passou de 30 episódios só esse ano? Eu vou me aposentar. Você assiste, curte, porque eu vou parar com esse negócio. Eu vou começar a botar o Júlio César e o Rodrigo pra virem gravar, porque isso aqui já tá demais. Mas eu abri uma exceção. Falei, não, hoje eu vou vir. A história de hoje é uma história muito querida, de uma menina muito especial, que eu tive o prazer de acompanhar de pertinho, entre surtos e momentos de empoderamento, porque ela é assim, tem momento que ela tá Xena guerreira e tem momento que ela tá, assim, tacada no chão. O sobrenome já mostra, assim, que tem uma coisa, sabe, meio de força, mas de vez em quando dá uma escorregada. Aprovada na MED-UF, senhorita Amanda Fortes. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer tudo sobre a história dela. Senhoras e senhores, na força e na fé, Amanda Fortes, Olá. que agora atende pelo nome Doutora Caloura MED-UF. exatamente. Ai, que delícia. Quantos anos Que de espera pra receber esse título? Foram 3 anos de cursinho. Nessa luta, entre todas as dificuldades, os obstáculos, todas as mudanças no vestibular, Pandemia. O modelo de prova mudou, a correção mudou, a prova, o SISU mudou, tudo mudou. Todas as mudanças aconteceram, eu tava ali. Firme e forte. Eu tava. Mas eu tava ali. E uma hora deu deu certo, exatamente. Como é que começou esse rolê de medicina na tua vida? Lá atrás, né? Na verdade, eu sempre fui desde criança, sempre fui uma menina assim muito... Eu sempre gostei de me disponibilizar para ajudar pros outros. Eu sempre me dei um prazer imenso, assim, em todo momento. Uma amiga, uma família, ou todo trabalho voluntário que eu já participei, de ver que eu tava podendo ser útil de alguma forma para ajudar alguém. E aí, quando eu era mais nova, eu falava que eu queria ser policial pra prender os bandidos e para as pessoas serem felizes. Ai, que bonitinha. Bem ingênua, bem inocente. Mas, então assim, primeiro, dentro de mim sempre teve uma vontade muito grande de ajudar. E quando eu comecei no ensino médio a ver matérias, biologia, eu vi que eu tava gostando muito de biologia. E na minha família, ninguém é próximo, assim, ninguém é médico. Né? Eu olho pro lado, engenheiro. Olho pro outro lado, advogado. Na diagonal ali, um dentista. Mas nada me chamava tanta atenção assim. E aí, eu fui vendo a medicina um caminho. Quando eu comecei no vestibular, eu tive muito apoio da minha família. Muito apoio. E isso foi me dando mais força, mais vontade de querer fazer isso. Agora, o que mais me motivou mesmo, foi ter perdido pessoas próximas que, por conta de problemas de saúde, né? Meu irmão, meus avós, que eu, não tem outra palavra, eu me senti inútil vendo aquilo ali, ver numa condição de vulnerabilidade e não poder ajudar, não poder fazer nada. Eu falei, caramba, mas eu tô vendo ali uma pessoa que eu amo e eu não posso ajudar. É muito complicado. Mas o ajudar que você diz é no sentido de entender melhor o que estava acontecendo. Por falta de qualificação mesmo. De repente, poder amenizar a dor. Exato. Né? Pensar em outras estratégias de tratamento. Exatamente. Isso começou a te intrigar. Demais. Até, assim, um momento muito marcante pra mim foi quando meu avô, ele tava no leito, assim, já prestes a falecer.
E ele pegou na minha mão, eu passei o dia com ele pegou na minha mão e falou assim, Amanda, tava com câncer. Estuda muito pra você conseguir descobrir a cura disso aqui. E, Nossa. sim, eu sei que é difícil, meio... Não, mas é cara, muito forte. não, aquilo ali deu uma força imensa pra mim. Demais, assim. E olha isso que você falou agora me lembrou de uma conversa que eu tive semana passada com a Luísa Maia, que fez vestibular por muitos anos, né? Luísa também passou muita coisa e hoje faz medicina na UFRJ. E olha isso, Amanda. Há mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos isso, uns 15 anos atrás, o avô do Rodrigo faleceu de glioblastoma, que é um câncer muito agressivo, né, no cérebro, muito agressivo. Entre o diagnóstico e o falecimento foram 2 meses, né? E 2 meses difíceis, né? E na época, o avô dele, assim, era muito saudável, era um senhor de 70 e pouquinhos anos, sabe? Muito saudável. E ele, quando teve o diagnóstico, assim, o médico falou, é uma doença que não tem cura. Cara, ele ficou muito arrasado, sabe? Isso foi há 15 anos, a gente não tinha o foco ainda. E eu descobri semana passada que hoje a Luísa, ela faz iniciação científica em um laboratório da UFRJ que trabalha com glioblastoma. Caramba! E ela me procurou justamente semana passada pra falar que ela tava numa semana difícil da faculdade, mas que ela tava pondo em prática ali também tudo que ela tinha aprendido com a gente no vestibular, de resiliência, de saber que era uma fase que ia passar, que, né, que ela tinha que ser forte e tal. E a gente se fala muito, com muita frequência. Só que eu nunca tinha me apropriado desse detalhe, assim, que a iniciação científica dela é justamente pesquisando tratamentos para o glioblastoma. E aí ela me deu várias atualizações sobre a doença, que hoje a sobrevida é maior, não é mais tão pequenininha quanto foi a do vô do Rodrigo, que os tratamentos realmente estão avançando bastante. A parte da imunobiologia do câncer é uma expectativa muito boa e que já tem coisas acontecendo em relação a esse tipo de câncer. E eu falei, Luísa, você tem noção como a vida é um ciclo? É isso, né? Quer dizer, o vô do Rodrigo veio a falecer abruptamente desse câncer. E hoje, você foi aprovada, né? Passou por tudo que a gente viveu aqui. Os caminhos se cruzaram. Isso. E, caramba. E hoje você tá aí. Então, isso que você falou do teu vô é o ciclo da vida, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. E mais uma vez, aponta por que quando a gente, né, cogita desistir de um sonho, de um propósito, na verdade, aquilo nunca é só sobre a gente. A gente não desiste e impacta só a nossa própria vida. A gente também não vence e impacta só a nossa própria vida. É um efeito borboleta mesmo. É um sonho que é compartilhado, né? Tipo assim, a minha família viveu isso junto comigo. Foi um sonho sonhado por todos eles, assim, não só por mim. Sim, né? Então, assim, totalmente. Uma conquista também que para todos nós. Totalmente. E eu tenho certeza que essas foram pessoas referências pra você em muitos momentos de surto. Quando a força faltou, você conectava muito com isso, né? Com cada uma dessas pessoas. E o que você teve que aprender, tecnicamente falando mesmo, ao longo desses 3 anos de curso, que lá no começo você não tinha ideia, assim, que o buraco era tão mais embaixo? O buraco, ele é muito embaixo. O que acontece eu me formei no ano da pandemia. E aí a transição do meu colégio pro online não foi muito boa. Então eu não tinha muita base, Você assim, fez colégio militar, de né? conteúdo. E aí eu fui para um cursinho, assim, de massa no ano seguinte. Foi bom para me dar base, né, de conteúdos que eu não tinha dado bem no colégio. Mas não foi aquilo que me fez evoluir muito, assim, tal. Aí eu tive 2 amigas maravilhosas que me recomendaram o foco. Comecei a acompanhar a Comu no YouTube e tal. Falei assim, gente, que essa mulher meio doida aqui? O que ela tá falando? Só que aí eu vi que eu já tinha muito conteúdo ali que você tava dando que eu não tinha. E aquilo foi um boom pra mim, porque eu sempre fui boa aluna. Sempre estudei e tal. Só que pra mim, eram coisas que era rodapé de livro que nunca ia cair. E as pessoas incentivam essas ideias na cabeça de vocês, né? Mas eu gosto que você chegava assim, olha aqui essa questão, caiu.
Aí, com provas, sabe? Tipo, ó, isso aqui caiu assim, isso aqui pode cair assim, assim, assim. Então, eu fiquei, olha, vamos seguir esse caminho. E aí, no ano seguinte, quando eu decidi vir pro Foco, foi até uma decisão difícil, porque eu tava querendo mudar pra cá, e aí o outro cursinho tava tentando me puxar pra ficar lá, e eu fiquei nessa indecisão. Aí eu falei, não, eu vou... Tanto é que você demorou um pouquinho pra vir, né? Aí eu falei, não, eu vou mudar assim, eu tomei a decisão, pronto, vim. Aí, o primeiro choque, assim, foi reunião de matrícula. O Rodrigo falou assim, então, não existe esse negócio de matéria acumulada. Às vezes, você vai ter uma aula no dia, você não vai estudar aquela aula, você vai ficar 3 dias estudando a mesma matéria. Eu falei, oi? Eu vou ficar 3 dias? Como assim? Eu vou ter aula de evolução num dia, de funções no dia seguinte, e Revolução Francesa no outro, e eu vou estar esses 3 dias estudando hidrostática. Que história é essa? E o meu checklist? Eu tenho que dar o check lá nos conteúdos. E aquela aluna aplicada da escola que eu trago dentro de mim. Como é que vai funcionar isso? Só que aí eu comecei a botar isso em prática. Foi difícil abrir mão, assim, mas eu comecei a botar isso em prática e eu vi que tava dando certo. Aí eu falei, olha, tem um caminho aqui. Quando a gente começou a fazer top 3, né, que aí a cada mês eu separava 3 assuntos que eu tinha mais dificuldade e estudava mesmo, corria atrás, teoria e lista de exercícios e vai. Fazia o simuladinho no final do mês, bum, meta atingida. Eu gosto disso quando tem metas estabelecidas, assim, pra você alcançar, pequenas até, né? Tipo, um mês, 85% de acertos nesses assuntos, pronto. Fica com mais clareza, né? Mais palpável. Exato. Aí, beleza. Eu fiz 2 anos de foco, né? Eu vejo esse primeiro ano de foco como reparação de erros. Porque eu não tava estudando do jeito, não é certo, né? Mas do jeito que era mais adequado pra mim. Que funcionou melhor pra mim, né? Até ali. E aí eu comecei a botar isso em prática, eu comecei a evoluir. Cresceu até que, muito. Exato. Até que chegou um momento que aí foi aquele dia que eu conversei com você e você teve um insight, assim. Os 6 passos do aprendizado. Exatamente. Aqueles stories que eu maratonei, assim, várias vezes. Ficaram salvos lá no destaque, Top Stories, porque aquilo dali... Eu falei pra você, né? Eu falei, cara, desse jeito que eu te expliquei, tão passo a passo, eu acho que eu preciso deixar isso salvo, porque muita gente tem essa dúvida, essa angústia que você tá sentindo agora. Sim. Cheguei pra você, eu falei, Carol, eu tô estudando tanto naturezas e eu tô evoluindo, eu sinto que eu tô evoluindo em conteúdo, eu tô sabendo mais. Só que aí chega no simulado, eu sinto que eu tô estagnada. Minha quantidade de acertos não aumenta. Por que isso tá acontecendo? Aí você me explicou, não, mas é porque às vezes você chegou no passo de saber o conteúdo, mas e o passo da agilidade de resolver a questão? E o passo de fazer no tempo? Ah, mas talvez você consiga resolver essa questão, mas se você tiver 10 minutos para resolver só ela, e o resto da prova? Ainda tem habilidades a serem desenvolvidas. Exato. São os 6 passos. Às vezes você tá no 5, tem conteúdo que você tá no 4, ou seja, persiste. Foi muito isso. E aí, esse ano, eu senti que eu tava bem, eu senti que eu evoluí pra caramba. Chegou no final do ano, tive um baque. Que a prova, ela veio mais difícil, ok. O Enem 2022, né, que você tá falando. Isso, exatamente. Foi em 2022. A prova, ela veio mais difícil, só que eu tive um baque porque eu tava estudando muito naturezas. Naturezas foi o que eu mais me dediquei aquele ano. E aí, foi natureza justamente que eu levei o baque. Eu comecei a prova, e fui azarada impossível, porque eu peguei a prova que a sequência de questões já me ferrou. Mas aí eu peguei a prova e eu falei, não, essa questão é difícil, vou pular. Essa questão também é difícil, vou pular. E eu ia pulando, me desestabilizei. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir, não tá dando certo. Aí cheguei em casa, desabei, foi assim, um desastre. Beleza, não passei. Vamos pro próximo ano. Só que esse ano, 2023, eu comecei já contra a cabeça. Eu tava tão decidida a fazer dar certo, porque eu já entendi o que eu tinha que fazer. Beleza, eu já entendi o que tava dando certo, como é que eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer, vamos fazer. Então, eu comecei assim, muito, muito motivada, muito, vambora, sabe? Vamos fazer acontecer, com sangue nos olhos. E aí, esse ano, assim, foi difícil, mas eu consegui estudar com mais estratégia. Sabe? Fazendo mais simulados, fazendo caderno de... Olha, esse caderno... Você já tinha abandonado a menina da escola, a nerdzinha da escola. Você já conseguiu assimilar
o que na prática significava aquela coisa que o Rodrigo tinha te falado lá na tua chegada no Foco em 2022, que era, cara, esquece esse negócio de matéria acumulada, você tem que estudar para performar, você não tá estudando aqui para cumprir tarefa, você tem que estudar para crescimento de resultado. Aquilo já tinha entrado na tua cabeça. Foi exatamente isso, porque eu vi que, tipo assim, tem uma diferença no estudo do colégio, que é você assistir a aula e estudar aquela matéria para prova e tal. E do vestibular, que é tipo assim, você, pelo menos para quem já tá há mais tempo, que já viu aquele conteúdo, que já teve contato. Exato. Pô, tem coisas que você já tem mais facilidade e tem coisas que você vai ter que, vai exigir mais esforço de você. Então, você tem que saber colocar a sua energia nos lugares certos. E aí, eu percebi isso nesse ano e eu falei, cara, agora vamos pra cima. E aí, consegui estudar com mais estratégia, fazer mais simulados, mais questões, assim. Foi um estudo mais em questões e erros pontuais. Que aí, eu sempre ouvi falarem desse caderno de lacunas, caderno de erro e tal. Só que eu confesso que eu nunca tinha botado isso em prática. Foi nesse ano que eu falei, agora eu vou botar. E aí, erros pontuais, né? Porque às vezes eu achava, eu errei esse conteúdo, então vamos revisar o conteúdo inteiro, a teoria inteira, vamos embora. Não é isso. Eu errei botânica. O que de botânica eu errei? Da especificidade, eu errei, exatamente. Né? Que é uma coisa mais pontual. E aí eu fiz um caderno ali, pequenininho assim, pra eu andar pra lá e pra cá com ele. Eu realmente andei pra lá e pra cá com ele. E aquilo me ajudou muito, eu evolui muito com esse caderno, porque eu acho que é o que tem que ver o que funciona melhor para cada um. Por exemplo, muita gente usa Anki, né? Flashcard, questão. Nunca usei. Então, assim, talvez para você funcione muito. Para mim, não foi o que eu optei, né? Foi o caderno que deu certo. Mas aí eu evolui muito esse ano. E eu fiz uma autoavaliação no início do ano. Como eu já estava, assim, empenhada a fazer tudo acontecer e tal. No início do ano, eu sentei com vocês. Porque uma coisa, eu sempre confiei na experiência de vocês. Falei assim, não, entrega tudo na mão deles e vai. Porque não teve uma vez que eu cheguei pra perguntar alguma coisa. Ai, Carol, mas isso aqui não tá dando certo e agora? Mas quando fulana fez isso, eu falei pra ela fazer assim, assim, assim. Por que você não tenta? Deu certo. Sempre aquela senhora de 80 anos, né? E Rodrigo com 120. Sim. Com mil possibilidades e com provas. Olha, com fulana fez assim, com Beltrano fez assado. Exatamente. Nunca falo, né? Sempre tem história pra contar. Aí eu sentei com vocês, eu falei, não, tá, o que a gente pode fazer diferente? Aí você me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Como assim fazer de diferente? Você não viu quanto que você cresceu no ano passado? Quanto que você vai fazer a mesma coisa. Continua! Vai mudar o quê? Se ainda tem gap de conteúdo, você vai sentar e vai estudar a gente só muda o que não tá funcionando. Exatamente. E tava funcionando. Exatamente. Eu consegui colocar em prática o que eu aprendi no ano anterior com mais estratégia, com mais agilidade. E aquilo eu cresci pra caramba. E eu fiz uma baita autoavaliação no início do ano. Sentei, olhei todos os meus resultados e falei, tá, o que eu preciso? Porque é muito Qual é diferente meu ponto de repartida? Porque nunca começa do zero, Isso. Né? Não é recomeçar. Você tem uma baita de uma bagagem. Lógico. Você tem que usar isso a seu favor. Eu falei, cara, o que eu preciso? Eu realmente preciso fazer todas as questões de humanas? Não sei. Eu realmente preciso fazer todas as questões de matemática? Não sei. Então, assim, pra mim, né? Claro que cada um... E aí, eu fiz essa autoavaliação, falei, cara, esse ano é específicas, minha primeira prova discursiva da UERJ, não tinha feito ainda, então bateu um medo, assim, eu falei, não, mas vamos pra cima, vamos embora. E aí, eu fiz teoria, me dediquei mais na teoria dessas matérias, que eu tinha gap, né, quando é mais aprofundado também. E física também, que eu vi que consegui solucionar alguns gaps no ano anterior, consegui, mas faltavam mais algumas coisas. Então eu falei, não vou deixar isso de lado, porque tem algumas horas que a gente precisa descer do salto. Com certeza. Né? Porque às vezes a gente fica com uma sensação de tipo, mas eu já tô há tanto tempo, eu já vi esse conteúdo várias vezes. Não é possível que eu não saiba isso. Vamos ver mesmo. Você tá errando, então você não sabe ainda. Exatamente. Então vamos descer do salto e vamos fazer o que tem que ser feito. E aí, foi nesse estudo, assim, com mais estratégia, com mais especificidade, coisas pontuais, que o negócio foi andando. Que os resultados foram vindo e tudo mais. Agora, eu sempre tive, falando assim, um pouco mais de emocional. Você sabe, eu tenho meus altos e baixos.
né? Questão assim... Você é uma pessoa muito intensa. Eu sou. Então você tem esses ups, assim, de vai dar certo, agora vai, tô firme. Exato. E de repente você vai lá embaixo, No fundo do poço. e fica mal. Mas isso é uma coisa positiva, porque também você passa pelo que. Você sente o que você tem que sentir de uma forma intensa, mas você também não se abraça aquele lugar do tipo, ai, já era. Não, você. Cara, hoje eu tô mal, tô triste, tô abalada, tô insegura. Mas e aí? E aí, pum. Enxuga as lágrimas, levanta e vamos embora. Isso é ótimo. Segura na mão de Deus e vai. Isso é ótimo. É um processo que exige da gente essa intensidade, né? Sim. Então você passou por todas as fases. Sim. Só que assim, no início dos primeiros anos, eu era nessa intensidade, assim, de muito surtada. E eu ficava... Só que você descompensava e ficava descompensada. Exato. E eu abria mão de tudo, de tudo. Esses dias eu até percebi, assim, fiz aniversário e tal. Falei, esse ano eu vou fazer uma coisa diferente e tal. Até que eu me dei conta que eu não comemoro meu aniversário há 3 anos. Olha isso. E é um absurdo quando você para pra pensar, porque é uma data num ano inteiro. Com certeza. Claro que você consegue separar um tempo pra comemorar com a sua família e tal. E eu abria mão de tudo, eu deixava de ir em vários eventos e tal. É uma coisa, assim, que não precisa ser tão sofrido assim. Você consegue conciliar isso, sabe? E nos primeiros anos, isso foi absurdo pra mim, assim. E me fez mal. Até porque vim da pandemia, então já tava acostumada a coisa do quartinho de vestibular, ficar ali fechado e vambora. Tipo assim, num controle de que, depende de mim, então vambora fazer o que tem que ser feito e é isso. Mas não dá pra ser nesse ritmo. E eu fui descobrir isso no ano passado. Comecei a, tipo assim, dedicar mais tempo pro meu lazer, pra minha vida social, pra ficar mais clean. Sim. Né? Mais relaxada. Isso foi muito bom. E você foi sentindo os resultados, né? Exatamente. Na própria produtividade. Exatamente. Só que eu sempre achei, assim, tinha uma ideia de que o meu ano da aprovação ia ser perfeito. As condições iam ser perfeitas, ia dar tudo certo. Os sinais iam estar todos os dias ia ter um piscando. sinal divino, assim, é agora. E não foi. Não foi. Eu sou perfeccionista, então, assim, pra mim, se dependesse de mim, ia ser tudo perfeito. Não foi. Tive problema de saúde, tive que ficar uma semana fora, fazer uma cirurgia. Depois, eu fiquei 3 meses em recuperação e acompanhamento médico. Então, eu tive que dar atenção pra isso. Não teve como deixar isso de lado. Mas segui firme e forte no que podia ali, estava fazendo. Tive problema com pessoas, em sala de aula, fora de sala de aula. Mas, assim, fui fazendo o meu, sabe? É porque, pra mim, eu tava tão dedicada, eu tava tão determinada a fazer dar certo, que o que dependesse de mim, eu ia estar fazendo. Agora, o que tava ao meu redor, que tava me atrapalhando, era complicado. Mas eu tava tentando empurrar com a barriga ali, até que, tipo assim, tava desgastante. Porque parece que o que tava ao redor não tava batendo com a cabeça que eu tava. Né? Eu lembro de um dia específico que eu fiquei muito mal, saí de sala, eu fui conversar com a Gabi, da Fernanda, maravilhosa. E aí ela falou, não, senta aqui, vamos tomar um café. O que tá acontecendo? Foi uma terapia, foi um momento maravilhoso. Aí eu falei, mas aqui, eu acho que eu não tô compactuando mais com esse ambiente, eu acho que eu não tô mais aqui, sabe? Já tô com a cabeça lá na frente. Tava tão assim, decidida. Eu não me vejo mais como vestibulanda, lidando com picuinhas e problemáticas de cabeça de vestibulando. Você tava muito assim, se vendo já como uma eu já tava me acadêmica vendo de medicina. Eu já tava me vendo lá na frente, eu tava com a cabeça lá na frente. Então eu falei assim, eu quero fazer isso dar certo logo, vambora. Tá bom. E eu tava com essa cabeça. Só que, também, a questão do emocional. Que eu confesso, eu deveria ter investido mais. Porque foi chegando pro final, chegando no reto final, acho que uns 2 meses, assim, pré-prova, minha ansiedade começou a atacar. E eu não quero parecer arrogante falando isso, mas todo mundo ao meu redor me apoiava muito. Minha família me apoiava muito e via todo o meu esforço e confiava muito em mim. Meus amigos, eu era aquela pessoa que meus amigos, professores, passavam e falavam assim, Amanda vai passar esse ano. Amanda, ano que vem tá na faculdade, estamos aqui se despedindo, porque a Amanda vai passar. E eu sei que, no fundo, era na melhor das intenções. Era um elogio, era uma forma de elogiar. Mas dentro de mim, eu me colocava uma pressão de que
caramba, eu não posso decepcionar essas pessoas. Eu tenho que atender as expectativas de todo mundo, porque elas esperam alguma coisa de mim. Então, vendo um E potencial... também já tinha o peso do esse é o terceiro ano. Exato. Aí somou, né? Somou. E aí eu falei, cara, e se eu não passar esse ano, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou ser uma farsa? Vai ser tudo uma mentira. Eu vou perder toda a minha credibilidade. Foi complicado, né? E como é que você foi fazendo pra driblar isso? Eu percebi que isso estava me fazendo mal. Que isso realmente estava me fazendo mal. Chegou assim, nos últimos simulados, eu comecei a passar mal no simulado. Teve um parcial de matemática, acho que foi o último. Eu passei mal em sala de aula, quase desmaiei, assim, foi muito complicado. E aí eu falei, eu preciso diminuir o ritmo. E aí eu comecei a pegar mais leve. E uma das coisas que foi muito gostoso, assim, eu nunca tinha me permitido isso nos outros anos, foi que eu sempre fui muito individualista, né? Tipo assim, ai, depende de mim, então tem que fazer a minha parte e vambora. E esse ano eu criei um grupo de amigos muito maravilhoso. Tô torcendo por cada um deles que ainda estão nessa luta. E a gente, em reta final, a gente se juntava, assim, depois da aula e fazia uma forca sobre o conteúdo e revisava, porque às vezes eu entendo de uma forma e consigo explicar pra você que você vai gravar melhor. Ah, e o fulana decorou, sei lá, uma frase que ajudou a gravar a matéria, passa pra mim e me fez decorar, pronto. Foi nisso, parecendo uma brincadeira Sim, mesmo. pra ficar mais leve. E foi E você leve. que tava ansiosa, Exato, aquilo foi maravilhoso. encaixou. Foi maravilhoso. E aí, mais perto, assim, dos dias de prova, eu já tava mais tranquila e tal. Falei, não, agora eu acho que vai dar certo e tal. Eu também passei a ficar mais tempo em casa, não vinha todo dia. Porque em 2022, eu chegava aqui 7 da manhã, eu saía às 7 horas da noite fechando o curso. E aí, esse ano Custe eu o que falei... custasse ao seu corpo físico. Nesse ano... eu falei, vai, só vai. É, Porque eu sempre fui o tipo de pessoa de manda mais, eu aguento. Eu aguento, vambora. Mas esse ano eu falei, não, vamos com mais calma, vamos com mais leveza. E não precisa ser tão sofrido assim. As pessoas às vezes botam um peso tão grande. Falando, ai, vestibular, nossa. Tem coisa que você vai ter que abrir mão? Tem. Não dá pra ser o tipo de pessoa que vai sair todo fim de semana achando que... Não tem como. Mas dá pra ser mais leve. Você não precisa se fechar no seu quarto. Não precisa. Viva seu aniversário, viva com a sua família, viva com seus amigos, sabe? Não precisa ser tão sofrido assim. Eu demorei pra entender isso. E aí fui. Aí fui pro dia da prova. Eu e meus altos e baixos. Fiquei nervosa. Cheguei lá e falei, não, vambora. Eu fiz a redação e eu não senti que eu tinha ido bem. Não senti que eu tinha ido bem. Os inimigos imaginários começaram a falar. Uma baita de uma autossabotagem. Tipo assim, eu cheguei lá, eu demorei mais tempo pra fazer a redação, mas fiz, né? Na medida do possível, eu fiz. E aí, já tava tudo, tipo assim, super insegura com a redação. Falei, ai, vou parar, vou no banheiro, depois eu faço as questões. Aí foi nessa que eu fui no banheiro, que juntou 5 fiscais em cima de mim, debatendo se eu podia ou não ir ao banheiro, porque no papel tava dizendo que não podia entrar com nada no bolso, e eu estava com um absorvente no bolso. Aí é o banheiro. Que idiota. Aí, não, eu já tava nervosa, eu já tava insegura, aí tava tendo aquela situação, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí, beleza. Quando eu finalmente consegui ir ao banheiro, eu já tava tão negativa, eu já tava com a cabeça assim, cara, já deu tudo errado, eu não acredito que eu vou ter que fazer mais um ano. Depois de todo o meu esforço, depois de tudo que eu fiz. Ou seja, você que tava naquele ideal do ano da minha aprovação, haverá sinais. Exato. Ali o sinal era, deu Exato. errado. Aí, eu consegui, assim, me recompor, dei 3 tapas na minha cara, falei, eu já tô aqui, eu vou terminar o que eu comecei. Aí eu voltei, fiz as questões, tal. Cheguei em casa, liguei pro Rodrigo. Rodrigo, já era. A redação deu tudo errado. Ai, meu Deus, eu tangenciei. Aí, você falou de tal coisa? Eu falei. Você falou de tal coisa? Eu falei. Então tá tranquilo. Ai, mas eu não sei, agora como é que eu vou fazer o segundo dia? Você vai fazer. Aí o Rodrigo, ele já manda o dele, para de ser maluca! Exatamente. Ele adora. Não, o pior pra mim foi eu ter dado razão pra ele me chamar de surtada. Porque aí, quando chegou a nota da redação 980, como é que eu explico pra ele que foi tudo pura imaginação na minha cabeça? São os inimigos imaginários. Eles estão sempre agindo. Pois é. Aí, beleza. Fui fazer o segundo dia. Eu lembro de sentar no segundo dia, começar a fazer matemática e falar, cara, essa prova foi um presente pra mim.
sério, assim, fiz matemática toda, fiz natureza, eu falei, olha, essa prova foi um presente. Foi o que você tinha se preparado, Exatamente. né? Eu vi tudo que eu estudei estava ali na prova. O que no ano anterior, eu não consegui ver aquilo. E é engraçado porque é uma questão de cabeça mesmo, né? Porque Com certeza. quando você foi pegar a prova pra refazer, você falou, caraca, eu podia ter acertado, podia ter... Exato. Mas se tomou a primeira... Tem muito isso, né? O Enem tem muito isso. Tomou a primeira onda na cabeça. Se você não conseguir ali colocar em prática esses recursos de autorregulação, tá É bom. verdade. Eu não vim aqui pra gabaritar essa prova. É. É uma onda. Sair dela, botar a cabeça pra fora, respirar e se reequilibrar, cara, você começa a tomar a sequência de marola. Tipo, Sim. vem uma ondinha desse tamanho, só que você tá achando que tá vivendo um tsunami. Exatamente. E eu lembrei disso. A Fernanda sempre falava nas aulas assim: existe margem para erro. Você não precisa buscar o gabarito. Exato. Se o gabarito vier, é bônus. Mas você não precisa buscar o gabarito. E aí, depois, eu fui entender que também existe margem para imprevistos. Total. Cara, eu não contava que eu ia ficar super insegura na redação, que eu ia demorar mais tempo. Eu não contava que ia marcar uma questão errada no cartão, que ia perder uma questão fácil, bagunçar meu TRI. Não contava com isso. Mas existe margem para imprevistos. Não deixou de dar Você certo. tá aprovada. Exato, não deixou de dar certo. Exatamente. Porque às vezes a gente vê um errinho assim e fala, já era. Não, Não e é vai. quando vem o já era e você não consegue a autorregulação, Exatamente. é que você entra ali naquela atmosfera. Você começa a fazer a prova ao som da música do Titanic. Da flauta. É! Cara, aquela trilha sonora toma Sim. o espaço da sua cabeça e é a gente contra a gente. Aham. E, cara, não tem inimigo pior. É verdade. Não existe inimigo mais poderoso do que quando a gente alimenta essa voz da nossa cabeça que diz, já deu errado. Puta que pariu, cara. Se você não conseguir rebater essa voz, reassumir o controle ali da situação e fazer dar certo, já era, cara. A gente perde pra gente, né? E é muito E você já tinha vivido essa experiência. Isso foi legal na história. Você já tinha vivido essa experiência na temporada passada. Aí você falou, nessa temporada, Agora não. Já tomei o tombo. Agora vai dar certo. E é muito uma decisão, né? De tipo assim, não. Por exemplo, na redação, eu realmente achei que ia dar tudo errado. Eu realmente estava super insegura. Mas às vezes a nossa pior redação é a melhor redação que o Enem, que o corretor vê. Até porque, Amanda, vamos falar a verdade, a redação Enem, diferentemente da redação UERJ, ela tem uma previsibilidade de critérios a serem cumpridos que você já treinou aquilo milhares de vezes. Quantas redações você tinha escrito? Entende? Então, por mais que você ficasse ali na autocrítica, pá, se chicoteando, ai, porque foi ruim, porque podia ter sido melhor, porque se eu tivesse escrito assim, porque o tema, porque não sei o quê, você cumpriu os critérios? Exatamente. Entendeu? Que Alguém te deu 1000, cara. A gente vive num ciclo tão fechado de, tipo assim, não, entre os melhores, né, assim, Não, parece concurso de redação da escola. Tem um concurso literário, só vai ganhar 1000 quem fizer a melhor redação. Não existe a melhor redação. Não tem limite de 980, 960, 1000. Se você cumprir os critérios, você, a outra também. É critério. E às vezes a gente superestima tanto o desafio. É isso que eu ia falar. Às vezes que a gente se boicota. A gente fica assim, não... Só vou passar se eu acertar acima de 40 em tudo. Isso. Só vou passar se a redação for 960 a mais. Isso. E não é assim, não é esse só. Existe margem para imprevisto. Isso. Às vezes, ali na hora da prova, você fez alguma coisa que... Ai, mas agora não vai. Agora não vai ter como, depois disso. Não. Só continua. Continua, segue a vida. Isso. Vai ali, faz o que você se preparou pra fazer, você tá pronto. Sabe? Total. Mas olha só, é nessa hora, cara, que eu realmente tenho uma admiração muito grande por esse trabalho de mentalidade que a gente tem no time. Muito forte, porque várias vezes, em mentoria, em mentoráudio, em trocas individuais de vocês, né, procurando a gente trabalha esse ponto que é
não adianta achar que porque você não vai pensar em algo negativo não possa acontecer. Hashtag vida real. Uhum. A gente fica doente. A gente perde pessoas. Uhum. Acontecem catástrofes, coisas que nos deixam tristes. A vida não para de acontecer. A vida não para de Exatamente. acontecer. A gente começa um namoro, a gente termina um namoro, sabe? Pessoas nos traem, pessoas nos magoam. Amigos que nos empolgam, chegam à nossa vida. Cara, a vida não vai parar de acontecer porque você é vestibulando, desculpa. Tipo assim, bem-vindo ao mundo dos adultos. A gente vai aprendendo a lidar com as situações, tanto em momentos que às vezes a gente tá muito soltinho, né? Tá muito oba-oba, e você fala, volta aqui, você tem responsabilidades. Vambora ralar um pouquinho mais aqui? Assim como tem momentos que você tá muito engessada, você tá num nível de ansiedade ali, né? Autodestrutivo. Um pouco. Exatamente. Né? É um equilíbrio. Culpa. O que acontece com a galera às vezes que realmente ferra com o ano de vestibular, não porque ficou doente, mas porque já estava recuperada da doença, mas passou o resto do ano amaldiçoando o ano porque perdeu aquelas semanas porque estava doente. Cara, tá bom, essas semanas já estão perdidas. E todas as outras você tem pela frente. Você passar o resto do ano falando disso, tipo, vamos né, mudar o capítulo? Vira a página, acorda, Vira a vambora, página. continua. Então, essa coisa da gente trabalhar a mentalidade que é falando assim, cara, a vida real está acontecendo. De que forma você hoje tem ferramentas, não só da matemática, da física, da biologia, mas ferramentas emocionais para lidar com as intercorrências que vão acontecer ao longo do processo e que vão acontecer no dia da prova. Não, e também coisas que a gente não controla. Total! Porque eu sempre tive essa neura de, tipo assim, não, eu tenho que controlar as coisas e o que depender de mim, a gente... Só que às vezes muda o modelo de prova. Isso! Você vai ter que lidar com isso. Isso! Você vai ter que aprender a lidar com isso. É. O modelo de prova, inglês, vale o mesmo ponto que física. Então você vai ter que estudar. Teve um ano que eu não passei por inglês. Isso foi um baque muito grande pra mim. Sim. E eu falei, cara, que é isso? Vamos ter que aprender a lidar com isso. Aí, vambora. Aí, muda o modelo de prova, muda o critério de correção. Tem que aprender a lidar com isso. A vida tá acontecendo, a banca tá ali, tá fazendo suas mudanças, e você, o que tiver no prato, janta. E não adianta a gente se apegar também a esse conjunto de imprevisibilidades para dar uma hipermoral pra sorte. A sorte é um fator, né? É um fator. Mas a gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai aprendendo a administrar as nossas fragilidades emocionais diante do que a gente não controla. Sim. A gente joga energia boa pro universo e fala, sorte, sua filha está aqui. E deixa acontecer. Sabe a hora que o juiz apita? Bola rolando? É isso. A bola tá rolando, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vão me fazer uma falta, eu não sei se vão estourar uma bombinha na torcida. Meu, a bola tá rolando. Exatamente. A gente vai fazer o que a gente treinou, a gente vai fazer o que a gente se preparou, ali na hora da prova não tem improviso, ali é uma hora, né, de colocar o que a gente praticou, o que a gente sabe que funciona pra gente. E vamos que vamos. E por mais, isso é uma coisa muito legal também, é que assim, por mais que o tempo todo, durante o processo, pareça que vai dar errado, ou vem aquele sentimento do, cara, mas eu não tenho nenhuma certeza que isso vai dar certo. É muito angustiante. Por mais que isso esteja ali contigo o tempo todo, a gente também aprende a mudar um pouco o ponto de vista, que é, se pode dar errado, é porque ainda não deu. Então é porque ainda pode dar certo. Né? Se tem coisas imprevisíveis pro lado negativo que podem acontecer, opa, tem coisas imprevisíveis pro lado positivo também. Verdade. Às vezes, como é gostoso, às vezes, no meio de uma prova, você lê uma questão e fala, cara, você fez igual no simulado, e você acertou, o que você errou, e você estudou aquele erro, e você aprendeu. Que na hora você sabe, você marca com gosto, né? Você fala, essa aqui eu sei. Você não me pegou, não deito pra essa questão, é isso. Então eu acho que também alimentar os nossos pensamentos, as nossas crenças de que pode dar certo. Sim.
né? Eu acho que a pessoa tem que ter muita fé nela mesma também. Tipo assim, fé porque o processo todo, ele é muito incerto. Você não tem certeza nenhuma. E vai ser assim. E vai ser assim. Mas fé é ter certeza do que não aconteceu. Então, se você tem... Ninguém vai acreditar por você. Você tem que acreditar em você. Você tá fazendo a sua parte, então tá tudo certo. Segue no caminho, sabe? Eu acho que tem que alimentar isso também. Não é só o técnico, não é só... Tem que ter essa... Eu acho que só deu certo... Não só, óbvio. Mas deu muito certo pra mim esse ano, porque eu comecei com essa mentalidade. Eu mudei, eu virei a chave. Eu falei assim, não, eu vou fazer dar certo. E aí me perguntava, e aí, Amanda, e ano que vem? O que você acha que você vai fazer? Meu filho, não tem essa opção. Você vai mudar de curso? Você vai pra que curso? Você vai estudar em casa? Não tem essa opção. Esse ano eu vou passar. É isso. Eu não sabia, óbvio. Não tinha. Passou a prova, também já não sabia o que ia acontecer, porque a redação foi assim, porque a questão tal foi assim. E é muito autossabotagem. Muito, Nossa, eu lembro que assim... Teve uma questão de humanas. Eu não gosto de ficar comentando de prova, né? Mas aí eu ouvi alguém falando de uma questão de humanas. E aí eu errei essa questão. Aí eu falei, pronto, já fui mal na redação. Errei a questão de humanas? Esquece! Eu não vou passar de jeito nenhum. E aí era, tipo, uma das 3 questões que eu errei de humanas. Aí. Tipo assim... A gente fica se sabotando, se apegando a detalhes pequenos, que não faz... E os negativos. Exatamente. A gente fica que se aí o apegando a positivo detalhes pequenos negativos. Porque pra verdade. gente se apegar a um detalhe positivo, ele tem que ser grandão. É verdade. Senão a gente ignora. É verdade. O positivo Tem que tá foi assim, sorte, foi escrito um na caso nossa acaso. cara. Vai que foi só nesse simulado, né? Assim, Exatamente. é isso que eu tô falando. Ah, mas é porque essa que prova são- tava fácil. Isso, são coisas que a gente vai aos pouquinhos, apertando os parafusinhos aqui na cabeça, Sim. sabe? Você vai percebendo que você tá começando a descambar pra um lado que não é legal, que não tá te fazendo Sim. bem, você volta. Eu acho que precisa ter muito essa autoavaliação. Tipo assim, todo o processo, tanto no técnico quanto no emocional, você precisa se ver, se conhecer. O que tá acontecendo? O que eu preciso fazer agora? Porque, tipo assim, você precisa sentir ali o que tá acontecendo. Porque senão pode ser tarde demais, Com certeza. sabe? Com certeza. E eu acredito muito que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Mas você tem como regular isso, né? Você pode tanto atrasar mais quanto apressar o processo. Sim. Então, precisa existir uma mão sua ali, né? E eu vi muito isso nos dias de Sisu. Nossa, Carol, foram os dias mais tensos da minha vida. Você sabe, eu te mandei um áudio de 1 minuto todos os dias, desesperado. E agora, o que eu faço? Porque assim, eu nunca tinha chegado nessa etapa. E agora? É uma coisa boa, é uma coisa positiva, lógico. É um perrengue chique? É um perrengue mas é um chique, perrengue. mas tá bom. E aí são as decisões que você tem que tomar autonomia. Tá bom, eu vou pra fora do Rio, eu vou ficar no Rio. Tá bom, eu vou pra faculdade tal ou pra faculdade X? Exatamente. Arrisco uma lista de espera onde eu Exato. quero mais, ou já garanto uma vaga de cara em chamada regular onde eu não quero tanto assim. Exatamente. Você passou exatamente por esse Passei dilema. por todos. Não, e foi assim, foram dias muito tensos. E até que eu percebi assim, que eu tava entre UF e o FRJ, né? E aí eu vi que pela lista de espera eu passava pras duas. E aí eu comecei a ficar assim, ué, mas eu botei o FRJ como primeira opção, por quê? Eu não tinha preferência. Eu não tinha essa preferência. E aí era muito por ouvir falar, né? Aham, o status E também, aí, né? virei noites pesquisando as duas faculdades. Ai, meu Deus, isso aqui, blá, 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 blá. E aí eu super me identifiquei mais com a UF. E eu acho que tem que ter muito disso. Tem, lógico, Sabe, é sua formação acadêmica. É onde você vai passar os próximos anos da sua vida. Sim. Você tem que se ver lá. O que te chama atenção? Então, assim, eu comecei a pesquisar isso. Porque nos outros anos, às vezes, por não chegar tão perto, você fica meio, tá bom, próximo ano eu faço isso. Né? E aí eu tomei essa atitude, e aí eu vi que era isso. Aí eu não escolhi a UF me escolheu. Mas... E aí foi perfeito. Foi tipo assim, Deus colocando do jeito que tinha que acontecer, sabe? Porque foram dias muito tensos. Eu não tinha certeza nenhuma que eu ia ser chamada, até porque o Sisu foi diferente. Foi primeiro e segundo semestre, tudo junto. E a gente não sabia a motivação das pessoas de colocar a cara à faculdade. Então, podia realmente dar tudo errado. Era tudo muito arriscado. Se eu colocar pra fora do Rio, beleza, eu já começo lá e tá tudo certo.
Mas também você desperdiça qualquer outra oportunidade, porque é um SISU único. Exatamente. Não tem um plano B no meio do ano pra você tentar o Rio e Era transferir. uma decisão que tinha que ser muito melhor pensada. Ou então eu vou arriscar a lista de espera daqui e não vou lá pra fora, aí você já não passa. Se você não correr o risco de não entrar em lista de espera, já era. Era tudo ou nada. Exatamente. E aí, muito jejum e oração, entendeu? Muito segura a mão de Deus e vai. Mas foi perfeito do jeito que aconteceu. Por quê? Eu escolhi a UF. Melhor decisão. E eu fiquei em primeiro lugar da lista de espera. Eu lembro que nos primeiros dias de SISU eu tava batendo corte. Eu falei, gente, mas será que isso é muito arriscado? Aí tá bom. Aí chegou no dia, eu tava no primeiro lugar da lista de espera. Eu falei, meu Deus, eu só preciso de uma vaga. Eu só preciso que uma pessoa saia. E aí, aí deu erro no SISU, aí no dia tinha dado que eu tinha entrado, depois tinha dado que eu tinha saído, depois... Aí, quando veio, eu acompanhando, né? Quem tinha feito pré-matrícula, quem não tinha, blá, blá, blá. Aí, era, tipo, 13 pessoas. Aí, tá dentro. Uma pessoa tá fora. Tá eliminado. Tava nem apto com pendência, inapto, não. Tava eliminado. Eu falei, meu Deus! Meu Deus! É minha vaga. Que isso? Saiu o dia, só uma pessoa tinha sido chamada. Que era eu. E era pra ser assim, cara. Foi sofrido, porque era pra ser exatamente do jeito que foi. E foi perfeito. E você já é uma mulher intensa, você já gosta de um drama. Olha! Então, meu amor, o final não poderia ter... o final não poderia ser mais de fortes emoções. Exatamente. Não poderia. Exatamente. Era pra você. Não, parece assim, que tá tudo conspirando pra dar errado, no final deu certo. Garota! Eu te avisei. Eu falei, mano, se ainda não deu certo, é porque o teu final não chegou. Quando chegar, virá sinais. Aí sim. Vai dar sinais. Quando começa a dar muito errado. Aí sim. Olha só, você falou dos amigos que você fez ao longo do caminho, pessoas que, inclusive, seguem na batalha, que eu sei que você tá torcendo bastante. Muito. Tem a galera que você nem conhece, mas que te conhece porque tá assistindo tua entrevista hoje. Sim. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem pra quem tem Enem esse ano pela frente, daqui a alguns meses, e de repente ainda tá com alguns ajustes de mentalidade pra fazer, ainda tá com aquela insegurança que tá jogando contra, ou tá errando em alguma coisa mais técnica. Eu queria que você deixasse uma mensagem de algo que pode resumir aquilo que você gostaria de ter ouvido ou ouviu antes de ser aprovada. Eu acho que precisa existir um momento de autoanálise. Você precisa sentar e ver o que falta pra você, porque é uma coisa muito individual, sabe? É uma coisa muito individual pra você que pra outra pessoa é completamente diferente. Então você precisa olhar e falar assim, tá bom, então eu preciso mesmo assistir todas essas aulas dessa matéria? Olha, acho que não, acho que eu posso botar minha energia mais nessa outra matéria que tá precisando mais do meu esforço. Então, tipo assim, eu acho que precisa existir essa autoavaliação, porque isso é muito individual. E confiança. Confiança. Eu confesso que nos outros anos, por mais que eu tenha me dedicado, por mais que eu tenha me esforçado sempre do jeito que foi, eu ficava com o pezinho atrás. Mas talvez eu não esteja preparado o suficiente. Talvez esse ano ainda não vai, cara. Você tem que ter confiança. Você tem que confiar em você. E falar assim, não, eu vou fazer acontecer. Pode dar errado o que for pra dar errado. Eu vou fazer acontecer. E dar o seu melhor. Cara, isso muda nem só dentro do vestibular, isso pra vida mesmo. Isso muda muita coisa. Muita coisa. Eu acho que ter confiança, fazer o bom e velho feijão com arroz, né? Fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. E com muito esforço, com momentos de lazer, com momentos de descanso, com equilíbrio no seu emocional, na análise técnica ali, no que tem que fazer, na estratégia de prova. E vai dar certo. Talvez não agora, não amanhã, mas vai dar certo. Sabe, ter essa persistência, ter essa força é muito importante pra você, pra todo mundo que tá acompanhando essa trajetória junto. Sabe? Porque é um sonho compartilhado. Minha família viveu isso tudo junto comigo. Sabe? Viveu a minha mãe acompanhando a lista, fazendo a classificação. Todo não que eu recebi, ele foi importante pra
me fazer estar preparada para receber o sim. E eu acho que isso exige muita maturidade. E eu amadureci muito com o vestibular. Então, assim, essa coisa de vestibular é sofrido, ai, é difícil. É difícil. Vai exigir muito de você, sim. Não dá pra ser oba-oba, tá ali, vou fazer o que tem que fazer, vou fazer. Não. Você vai ter que ter uma dedicação, vai ter que ter um esforço. Vai fazer o difícil que tem que ser feito. Mas vale muito a pena. É clichê falar isso, mas vale muito a pena. Porque depois é só alegria. Dá Os certo. dias de glória chegam, né? Exatamente. Dá certo. E é possível. Eu não sou gênia. Tudo que eu tenho hoje, Amanda é muito boa em matemática. Mas a pessoa não sabe que eu sou muito boa em matemática, porque eu estudo matemática para valer desde o 5º ano do fundamental, que eu estou estudando para concurso de colégio público, que eu estou estudando para a Olimpíada de Matemática. Então, assim, é tudo uma construção. Não tem mais esse mito de, para passar no vestibular tem que ser um gênio em medicina. Não é. É fazer a sua parte, pedacinho por pedacinho. A hora chega. Parece impossível. Muitas vezes eu achei que não ia dar certo pra mim. O não mais doloroso que eu recebi foi na última UERJ. Que eu nem cheguei tão longe, né? Cheguei perto. Só que foi discursiva e eu nunca tinha pego uma discursiva. E aí... Só que foi o mais doloroso porque eu me dei tanto na preparação, na reta final. E aí... Foi muito doloroso. Parecia que nunca ia dar certo. Foi um E o seu momento ali... Enem já tava ali, você só não E sabia. eu não sabia. E a gente com a cabeça, assim, negatividade, sabe? Não, tem que ter confiança. Mas como você falou, tudo é uma construção. Inclusive as nossas habilidades Com emocionais. certeza. A gente aprende, a gente certeza. desenvolve, né? Eu falo que as pancadas da vida não podem só deixar mancha roxa e trauma. Elas têm que deixar aprendizado. Se não tá deixando aprendizado, se você não tá saindo disso melhor, tá muito errado. Não, eu hoje tenho uma mentalidade muito mais fortalecida por conta de tudo isso. Por conta de tudo isso. E prepara pra vida, nem só pro vestibular. Exatamente. E você vai ter uma carreira que vai exigir absurdamente isso. Tem muito mais pra vir, né? É verdade. Tem muito mais pra vir. É verdade. Mandinha, obrigada. Adorei a entrevista. Aguardei muito esse momento, você sabe disso. A gente planejava A gente viveu isso esse junto. momento, né? Planejava, falava da entrevista. Eu vou estar lá, eu vou dar entrevista. A gente sempre E aquela brincava, roupa que eu queria disso. que você usasse. E hoje você tá aqui, é muito bom. E apesar de ter um estereótipo de nerd, né? Todo mundo já fala, porque a Amanda é muito nerd. Amanda... Você humaniza muito esse estereótipo, né? Sim, eu sou nerd, eu sou estudiosa, eu sou esforçada. Eu nunca brigava porque vocês estavam me dando tarefas pra fazer. Pelo contrário, manda mais. Tinha até que regular isso. Mas, por outro lado, você tinha seus momentos do drama, do choro, do medo, do pânico. Deixa eu sentir, sabe? Chegou na hora da prova, lá em 2022, e não conseguiu voltar pro centro de equilíbrio, né? E teve que lidar depois com isso, e mudar a cabeça e fazer a virada de chave pra viver o ano da tua aprovação. Então, assim, é muito de verdade, né? Assim, você não veio aqui hoje simplesmente pra ditar um manual, virou... Porque agora é moda, você acabou de ser aprovado, você virou guru de vestibular, não, você se aprovou, você sabe aprovar todo mundo. Você não virou esse personagem do sigam o meu manual, se você fizer assim, assim, assim. Não, você compartilhou de coração aberto o que funcionou pra você, o que você foi aprendendo, o que foi acontecendo, mas sempre assim, muito aberta a falar, cara, eu também errei nisso, eu também tive que aprender. E é muito individual de cada um, não existe um padrão pra todo mundo. Se você fizer assim, vai dar certo. Não, pode ser que não dê certo pra um e dê certo pro outro. Minha filha, eu que o diga, porque pra analisar esses pormenores de cada um de vocês, pra conseguir ir lapidando o caminho, é um trabalho muito árduo por isso, porque o método que a gente construiu, ele só é de verdade infalível porque ele abraça a sua individualidade. Porque a gente não é o protagonista do método. A gente é coadjuvante. A gente estimula, ensina você a se tornar a pessoa que você virou lá em 2023.
Então, isso é o barato, né? Que a infalibilidade do método é essa. Só é infalível porque você aprende a olhar para as suas necessidades. Exatamente. E você tem que assumir uma certa autonomia nesse processo. Né? Total. Muita gente que vai assim só... orientou isso, então vamos. Não, mas não é. O que tá faltando pra você? Óbvio que uma orientação ou outra, nossa, fez muita diferença pra mim. Mas aí que tá, a orientação entra nisso. É despertar esse teu olhar aguçado. É te apoiar nas decisões duvidosas. Sim. É validar com conforto de falar... Cara, você não tem... um dos momentos que você citou aqui na entrevista hoje foi muito isso. Uhum. Você sozinha... Tava desconfortável dentro daquele momento do... Será que eu tenho que mudar ou será que eu tenho que persistir? Exatamente. E aí, quando você traz isso pra mim, eu falo, persiste pelos motivos X, Y, Z. A gente sempre tinha conversas muito racionais. Uhum. Você falou, é isso então que eu tenho que fazer. Uhum. E aí, o que te cabe? Fazer. Uhum. Porque às vezes a pessoa acha que é só botar tudo em prática. Então, não, tem que fazer. E não é quantidade. Eu não sei quantificar quantas questões eu fiz. Não é isso. Essa parte é irrelevante. Não é isso. É fazer com qualidade mesmo. O que precisa mais pra você. Que é muito individual. É muito de cada um. Sabe? Eu acho que e é fez isso toda a diferença. É isso que você tem que pegar. Você tem que capturar esse papo. Pra quê? Pra trazer pra tua autoavaliação, que foi a primeira coisa que você falou na mensagem final. Isso. Então, assim, dá uma pausa aí no checklist, no e não piloto precisa automático. Esperar um ano começar pra isso. Na hora a qualquer momento, a todo momento, na verdade. Eu acho que é assim, você tá dando 2 passinhos pra frente, dá um passinho pra trás. Dá uma olhada. Dá uma... Isso. Levanta o drone. Eu agora brinco com os alunos que eu falo assim, levanta o drone. Levanta o drone pra dar uma olhada aí, pra ver como é que tá o processo, o que tá desarrumado, o que pode melhorar. Exatamente. Bora, levanta o drone, porque às vezes a gente fica tão assim... que a gente perde visões. É mesmo. Levanta o drone, entendeu? Então tu levanta teu drone daí, entendeu? Dá uma avaliada, faz um check-up aí na tua saúde estudantil. Que vai dar certo. Se ainda não deu certo pra você... Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Com certeza. Né? Quando o seu final feliz chegar... Ele dará sinais, fique tranquilo. Manda, obrigada mais uma vez. Parabéns mais uma vez. Baby Lion. Parabéns. Amo, leoa demais. Sua cara. E, galera, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser deixar algum comentário pra Amanda, larga o dedo aí nos comentários que ela volta aqui com todo carinho pra responder, um por um. Semana que vem tem episódio novo e agora a gente vai fazer nossa despedida bem princesa da Disney. Vamos, beijo, tchau, vai. Beijo! Beijo! Tchau!